Fala comigo, tropa. Seja todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 19 de julho de 2022, a nossa terça-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clique no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Terçou amanhã, tropa. Chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando a nossa terçou de Clash Bet pelos nossos primeiros prognósticos da Liga dos Campeões, qualificação, o jogo do Guarabá dessa equipe do Zurich, com início às 13 horas. Na classificação não podemos observar absolutamente nada, porque é um jogo de mata-mata, então é um jogo de ida e volta. Esse é o jogo de ida e é o seguinte: nos últimos confrontos entre essas equipes, não temos, é o primeiro duelo aí na história dessas equipes. Em sequência individual, ambas as equipes sofreu gol nos últimos 4 jogos. O Guarabá é uma equipe que em 5 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca. O Zurich tem a 10 jogos saindo mais que 2,5 gol. Em 6 de 7 saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar gols. Ou seja, é um duelo que eu vejo um leve favoritismo para a equipe da casa, sim. A equipe da casa é uma equipe forte, atuando em seus domínios. Só para vocês terem uma noção, nos últimos 5 jogos da equipe do Guarabá em casa, ela vem de 4 vitórias e um empate. E a equipe visitante fora de casa não é uma equipe tão forte assim, já que vem de 3 derrotas e apenas 2 vitórias. Diante desse retrospecto, vamos com a dica casa com empate e a probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o jogo do Midland versus a equipe do Aiké, com início às 14h45. É o mesmo retrocesso da outra partida, não temos classificação, mas em sequência individual, a equipe do Midland vem sofrendo gol nos últimos 10 jogos. Em 9 de 10 saiu mais que 2,5 gol. E nos últimos 10 saiu ambos marca. A equipe do Aiké Lanarca é uma equipe que vem a 6 jogos sem derrota. Sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 7 de 9 saiu ambas as equipes marcam. Tudo bem que a equipe do Midland iniciou a sua temporada aí diante da equipe do Rangers pelo campeonato da Dinamarca, ficou no empate 1-1, abriu o placar, mas cedeu o empate e o jogo ficou 1-1. Já a equipe do AEK Lanarca empatou também, empatou com o Apoel pelo seu campeonato. Ainda assim, acredito no favoritismo da equipe do Midland atuando em casa. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa vence, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o jogo do Ludogorets versus a equipe do Rovers da Irlanda, o início às 14h45. Em sequência individual, a equipe do Ludogorets tem a 5 jogos de vitória, a 5 jogos sem sofrer gol. A 5 jogos foi a primeira equipe a marcar gols. E lembrando que em 8 de 9 saiu menos que 5 cartões. Já a equipe do Rovers vem a 5 jogos sem derrota, a 3 sem sofrer gols. Em 6 de 8 saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar gols. Ou seja, a equipe da casa, evidentemente, é a favorita a vencer essa partida. Claro que devemos considerar que a equipe do Rovers da Irlanda vem aí a 6 jogos de invencibilidade, somando 5 vitórias e um empate. Mas a equipe do Ludogorets é uma equipe que vem engrenado aí com 5 vitórias consecutivas. Inclusive, teve um amistoso aí diante do Nürnberg da Alemanha, venceu por um placar de 3-0. Então, é uma equipe difícil de ser batida atuando em casa. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa vence, probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos agora para o Brasileiro Série A, o jogo do Ceará versus o Avaí, com início às 21h30. Na classificação, a equipe do Ceará vem na 14ª colocação em 17 jogos disputados, com 21 pontos conquistados, 19 gols marcados, 18 gols sofridos. Enfrenta o Avaí na 12ª colocação, com os mesmos 21 pontos conquistados em 17 jogos disputados, com 19 gols marcados, 27 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Ceará é a 17ª colocada no ranking, em 8 jogos com uma vitória, 5 empates e 2 derrotas, 9 gols marcados, 10 gols sofridos, 8 pontos conquistados.
O Avaí fora de casa não vem fazendo uma boa campanha, é o 19º colocado em 8 jogos disputados, com 6 derrotas, 1 empate e 1 vitória, marcou apenas 4 gols, sofreu 15, 4 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 6 de 8 saiu ambos marca, nos últimos 3 o Ceará vem sem derrotas, em sequência individual, em 5 dos últimos 7 jogos do Ceará saiu ambos marca, em 5 dos últimos 7 jogos do Avaí, ele venceu o primeiro tempo e também foi a primeira equipe a marcar gols. Último confronto entre eles, Ceará venceu por um placar de 1-0, lembrando que o Ceará venceu o Corinthians atuando em casa no último jogo aí do final de semana, conseguiu uma vitória aí surpreendente diante da equipe do Corinthians, a equipe cearense. E o Avaí, atuando em seus jogos, venceu a equipe do Santos em casa. Mas o momento do Avaí ainda assim não é bom. Nos últimos 5 jogos vem de apenas uma vitória. Lembrando que o Ceará venceu um adversário candidato ali ao G4. O Ceará, que estava aí na zona da Angola, conseguiu um disparo na tabela. Agora é o 14º colocado, com a mesma pontuação do Avaí, que tem 21 pontos. Uma vitória colocaria o Ceará aí, no mínimo, no 10º colocado. Então, por esse retrospecto, vamos com a dica Casa Vence e a probabilidade 2-0 Caça. Lembre-se que, se quiser nos acompanhar nessas redes sociais acima, ou que é o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo, tá beleza? Continuando, o Brasileiro Série B, Bahia versus CRB, o início às 19 horas. Na classificação, a equipe baiana é a terceira colocada, 18 jogos disputados, com 33 pontos conquistados, 20 gols marcados, 9 gols sofridos. Diferente do CRB na nona colocação e 18 jogos disputados, com 24 pontos conquistados, 16 gols marcados, 21 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Bahia é a quinta colocada no ranking e 9 jogos disputados, somando 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 12 gols marcados, 4 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o CRB é o sexto colocado em 6 jogos disputados, com 3 vitórias e 5 derrotas, 7 gols marcados, 14 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 12 o Bahia vem sem derrotas, em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar, o CRB sofreu gol nos últimos 12 confrontos, em sequência individual, em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols para o Bahia, e em jogos do CRB, nos últimos 7 vem sem derrotas, em 3 sofreu gol, em 8 de 10 saiu menos que 3 gols, em 5 de 6 saiu ambas as equipes marcam. Último confronto entre essas equipes, 4-0 para a equipe do Bahia. Ou seja, em minha visão de jogo, o Bahia é o favorito nesta partida. Tem aí 9 pontos de vantagem do CRB, que é o nono colocado na tabela. Está na briga aí pelo esse acesso de 2023. Atualmente, o Cruzeiro está disparado aí, com 8 pontos de vantagem diante do Bahia. Mas o Bahia quer se distanciar aí do quinto colocado, que é o Sport, que atualmente tem 26 pontos, mas ainda vai entrar em campo. Caso vença, chegaria a 29. Então ficaria 4 pontos aí de desvantagem diante do Bahia. Então o Bahia precisa vencer, vai atuar em casa com o apoio da sua torcida. É uma equipe que começou a temporada voando, seus domínios, mas teve aquele leve retrocesso de baixos e alto, mas conseguiu se recuperar na tabela, em frente ao CRB, que também conseguiu a sua recuperação, mas ainda assim vejo o Bahia como favorito. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate anula e a probabilidade 1-0 casa. Brusque FC versus Grêmio, com início às 19 horas. Na classificação, a equipe do Brusque é o 12º colocado, em 18 jogos disputados, com 21 pontos conquistados, 13 gols marcados, 17 gols sofridos, frente à equipe gremista na quarta colocação, em 18 jogos disputados, com 32 pontos conquistados, 18 gols marcados, 5 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Brusque é a 13ª colocada no ranking, em 8 jogos disputados, com 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 5 gols marcados, 5 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Grêmio é a quinta colocada no ranking, em 9 jogos disputados, com 1 vitória, 7 empate e apenas 1 derrota, 3 gols marcados, 10 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles não temos
mas em sequência individual, nos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols no jogo do Brusque, e no jogo do Grêmio, nos últimos 13 jogos vem sem derrotas, ou seja, 13 jogos de invencibilidade, a 4 sem sofrer gol, e 9 de 10 saiu menos que 3 gols. Voltando à classificação, o Grêmio é um dos candidatos a subir para a primeira divisão de 2023. Atualmente é o quarto colocado. Era o terceiro aí com a vitória diante do Atombense pelo placar de 3-0. Mas o Bahia venceu fora de casa e tomou novamente a terceira colocação e empurrou o Grêmio para a quarta colocação. Ou seja, o Grêmio tem a melhor defesa da competição. É uma equipe que tem uma defesa muito sólida. É uma equipe que pouco perdeu na competição, tem apenas 2 derrotas. Já a equipe do Brusque tem 9 derrotas na competição. Mesmo atuando fora de casa, é uma equipe que marca e sofre poucos gols. É uma equipe que empata bastante. Essa equipe do Grêmio enfrenta uma equipe do Brusque que sofre muitos gols, principalmente atuando em casa, aonde que não tem uma sequência de vitória. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora com empate e a probabilidade 1-0 fora. Vamos agora para o Vasco da Gama versus Ituano, com início às 21h30. Na classificação, a equipe do Vasco vem na segunda colocação, em 18 jogos disputados, com 34 pontos conquistados, 18 gols marcados, 10 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Ituano, que vem na 15ª colocação, em 18 jogos disputados, 19 pontos conquistados, 17 gols marcados, 19 gols sofridos. Atuando em casa, essa equipe do Vasco vem na quarta colocação, em 9 jogos disputados, 6 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, 10 gols marcados, apenas um gol sofrido em seus domínios, 21 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Ituano é o 11º colocado em 9 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, 9 gols marcados, 12 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, novamente, é confronto de principiante. Então, primeiro duelo entre essas equipes, em sequência individual, o Vasco da Gama em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols. O Ituano nos últimos 4 jogos vem sem vitória. Em 6 de 7 saiu menos que 3 gols. Ou seja, o Vasco perdeu para o Sampaio Corrêa. Deixamos essa dica aqui no canal que o Vasco não vencia e realmente não venceu. Pegou um Sampaio Corrêa muito encaixado, com uma sequência muito boa em seus domínios e conseguiu perder aí a equipe do Vasco. Mas atuando em casa, o Vasco é um dos melhores mandantes da competição. É uma equipe que sofreu apenas um gol atuando em seus domínios, ainda não tem derrota, está invicto em casa juntamente com Sampaio Corrêa e Cruzeiro. E atuando fora de casa, a equipe do Ituano vem fazendo uma das piores campanhas como visitante. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa vence ou com empate anula e a probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o jogo da Ponte Preta versus Náutico, com início às 19 horas. Na classificação, ambas as equipes se encontram na parte inferior da tabela. A equipe da Ponte é a 16ª colocada em 18 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 11 gols marcados, 15 gols sofridos. Enfrenta o Náutico na 18ª colocação, em 18 jogos disputados, com 18 pontos conquistados, 17 gols marcados, 23 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe da Ponte vem fazendo uma das piores campanhas como mandante. É o 17º colocado em 8 jogos disputados, com 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 4 gols marcados, 3 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Náutico é o 13º colocado em 8 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 5 gols marcados, 11 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. A Ponte foi a primeira equipe a marcar gols em 5 dos últimos 6 jogos. O Náutico sofreu gol nos últimos 4 confrontos. E em sequência individual, a equipe da Ponte Preta vem a 5 jogos sem derrota. Em 6 saiu menos que 3 gols. E o Náutico vem a 9 jogos sofrendo gol. Em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 saiu ambas as equipes marcam. O último confronto mais recente foi 3-2 para o Náutico, um jogaço. Lembrando que o Náutico vai atuar aí sem o seu comando técnico, que foi demitido aí no último jogo diante da Chapecoense. Ou seja, o Náutico abriu o placar com Giovânio, passe do Giancarlo. Aliás, um passe não, um chute de Giancarlo, a bola sobrou e o Giovânio partiu pro gol. E isso é o simples que aconteceu. O Náutico estava vencendo o jogo na primeira etapa,
Virou o segundo tempo, o Náutico sofreu a virada lá nos acréscimos finais para a Chapecoense, ou seja, isso causou a demissão do técnico Roberto Fernandes, que já estava ameaçado no cargo há bastante tempo. Então, o Náutico busca aí nomes para substituir o elenco. Entre eles tem o nome do Guto Ferreira e o do Eduardo Batista. A princípio, o Náutico atualmente ainda está sem treinador até o momento desse vídeo. Possa ser que quando esse vídeo entrar ao ar, o Náutico já esteja com comando técnico. E a ponte tem aí um velho conhecido do Náutico, que é o Hélio dos Anjos. Então, com certeza, o Hélio tem um equilíbrio e conhece aí a maioria dos jogadores do Náutico. Por esse retrospecto, acredito em um jogo que o Hélio vai botar o seu time para cima. Ainda precisa da vitória também. Ambas as equipes querem se distanciar da zona da degola, apesar que a Ponte tem um ataque muito invariável. O Náutico tem quase o dobro de gols marcados da Ponte. Ainda assim, acredito em um jogo aberto, um jogo para mais de 1,5 gol, probabilidade 2-1 jogo. Então é isso, tropa. Essas são as dicas de hoje. Fica agora com o nosso provável bilhete pronto. Partiu, tropa.